Fala, meu querido, minha querida. Sabe quando você vê uma cena de injustiça tão absurda que parece que o sangue ferve? Aquele momento em que você pensa, meu Deus, como é que deixam isso acontecer? Mas ao mesmo tempo, sente um nó na garganta e uma sensação de impotência que machuca. Pois é, talvez você já tenha passado por isso, ou talvez esteja passando agora. E tá tudo bem sentir essa mistura de raiva e tristeza. Eu entendo de verdade. Estava no ônibus em um final de tarde abafado. Do nada um senhor simples entrou com um carrinho de mão. Ele parecia vir da obra cansado e humilde. Ele se senta cansado e mal encosta no banco, um outro passageiro começa a falar alto, zombando do cheiro dele, dizendo que trabalhador assim devia se lavar antes de pegar transporte público. Cara, aquilo cortou meu coração. O senhor abaixou a cabeça e ficou quieto. E o pior, muita gente riu, alguns olharam para o lado e eu travei. Eu queria dizer alguma coisa, mas fiquei ali pensando em 1000 possibilidades com medo de arrumar confusão. Quando desci do ônibus, a cena ficou martelando na minha cabeça. Senti vergonha de mim mesmo, vergonha de ter ficado calado. E sabe qual é a loucura? É que esse tipo de coisa não acontece só no ônibus. Tá nos noticiários todo dia, violência policial desproporcional em comunidades pobres, preconceito contra nordestinos, racismo disfarçado de brincadeira, mulheres sendo desrespeitadas no trabalho, povos indígenas sendo expulsos das suas terras. É como se houvesse um sistema inteiro montado para empurrar certas pessoas para o canto, para manter todo mundo no seu lugar. E se você já sentiu essa revolta na pele, se já foi alvo ou testemunha disso, eu sei que a ferida é funda. Porque não é só um episódio isolado, é o acúmulo. É a sensação de que ninguém vai fazer nada. É a pergunta que fica ecoando: será que minha vida vale menos? Talvez nesse exato momento você esteja lembrando de uma situação que te marcou. Uma vez que alguém falou contigo de um jeito injusto, ou que ignorou a sua voz. E olha, não importa se foi na escola, no trabalho na rua, ou dentro da própria família, a dor é real. Eu quero te dizer uma coisa importante agora, e quero que você guarde. Você não está exagerando. Essa indignação que você sente é legítima. É o seu coração gritando que existe algo errado e que não pode ser aceito como normal. Mas deixa eu te perguntar, quantas vezes a gente se acostuma com o errado? Quantas vezes a gente assiste a uma injustiça e pensa, não é problema meu? Quantas vezes a gente vê alguém sofrendo e mesmo sentindo aquele incômodo, decide olhar para o celular ou fingir que não viu? Eu não tô falando isso para te culpar, até porque eu também já fiz isso, e mais vezes do que gostaria de admitir. Eu tô falando porque é aqui que começa a mudança, reconhecendo que existe um problema, que a gente não pode mais empurrar com a barriga. Sabe, no Brasil a gente cresce ouvindo histórias de dar um jeito, levar vantagem, se virar. E isso até ajuda a sobreviver em muita coisa. Mas quando a conversa é sobre justiça, esse jeitinho vira um veneno. Porque justiça não é jeitinho, é postura, é verdade, é coragem. E eu sei que só de falar a palavra coragem já dá um frio na barriga. Porque enfrentar injustiça significa muitas vezes mexer com gente poderosa, nadar contra a maré e até arriscar o que a gente tem. Mas deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você não está sozinho nessa. E essa é a parte que daqui a pouco a gente vai mergulhar mais fundo.
Imagine ter a certeza de que, mesmo contra tudo, existe alguém maior. Alguém que não só vê a injustiça, mas também age para mudar a situação. Essa é a esperança. Eu sei, parece até bom demais para ser verdade. Mas e se eu te disser que é exatamente isso que a Bíblia mostra do começo ao fim? Que Deus não é indiferente à dor dos oprimidos e que Ele se levanta como um defensor, como um advogado que não perde causa. Aliás, antes de continuar, deixa eu aproveitar para fazer um convite. Se essa conversa está batendo forte aí no seu coração, comenta aqui embaixo a frase "Eu quero justiça de Deus". É só para eu saber que você tá junto comigo nessa jornada, que não é só um monólogo, mas um papo real entre a gente. Prepare-se! Na próxima parte, analisaremos uma história bíblica. Ela prova que Deus se importa e intervém ativamente nas nossas vidas. Um testemunho de esperança. Eu já te adianto, não é uma historinha de conto de fadas, é um relato de resistência, de confronto e de libertação. E quem sabe quando você ouvir, você perceba que essa não é só a história de um povo distante, mas também a sua. Você já parou para pensar que a Bíblia não é um livro de gente perfeita, mas de gente real que enfrentou situações tão injustas quanto as que a gente vê no Brasil todo dia? Pois é, e uma das histórias mais fortes sobre isso é a de Moisés e o povo hebreu no Egito. Imagina a cena, um povo inteiro vivendo como escravo, acordando e indo dormir no mesmo ciclo de trabalho forçado, sem salário, sem direito, a descanso sem perspectiva. A mão de obra que construiu cidades inteiras não tinha nem direito de ser tratada como gente. E não era só trabalho pesado, tinha humilhação, opressão e até morte. O faraó chegou a mandar matar todos os meninos recém-nascidos dos hebreus só para impedir que aquele povo crescesse e pudesse se rebelar. Pesado, né? Isso não é muito diferente de ver comunidades inteiras hoje sendo sufocadas por um sistema que prefere vê-las caladas ou mortas. E aí, no meio desse cenário sufocante, a Bíblia conta em Êxodo 3 que o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus. É como se cada lágrima derramada, cada suspiro de cansaço, cada oração silenciosa tivesse sido registrada. E Deus fala com Moisés: eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço o seu sofrimento. Por isso desci para livrá-lo. Percebe o peso dessas palavras. Eu vi, ouvi, conheço, desci. Não é um Deus distante, sentado num trono de ouro, alheio ao que acontece. É um Deus que bota o pé na estrada da dor humana, que se envolve e que age. Ele chama Moisés, um homem com medo, cheio de inseguranças, e diz: vai, porque eu vou estar com você. E aqui a gente já começa a ver a metáfora que eu te falei. Deus é como aquele advogado que entra no tribunal quando você acha que o caso está perdido. O juiz já parece comprado às testemunhas. Foram intimidadas, a sentença injusta está pronta, mas de repente a porta se abre e ele entra com provas que ninguém tinha, com autoridade que ninguém pode contestar. Ele não vai só tentar ajudar, ele vai mudar o rumo da história. Deus luta a sua causa. E sabe o que mais me impressiona? É que Deus não ficou só no discurso. Ele moveu céus e terra literalmente para libertar o povo. Pragas, sinais, abertura do Mar Vermelho, tudo isso para mostrar que quando ele decide agir por justiça, não tem sistema opressor que segure. E cada ato dele era um recado para o faraó e para todo mundo que achava que podia fazer o que quisesse. Esse povo tem dono e o dono sou eu. Agora pensa comigo.
Quantas vezes você já se sentiu como aquele povo escravo? Não estou falando só de escravidão física, mas daquela prisão invisível que a injustiça constrói. Você já enfrentou preconceito, perseguição ou medo? Seja no emprego, na rua ou em qualquer situação, a sensação de inferioridade pode ser opressora. As lutas são reais. Talvez você até já tenha feito orações meio desesperadas, sem nem saber se Deus estava ouvindo. E eu quero que você saiba, Ele ouviu. Ele viu. E Ele conhece cada detalhe. E assim como fez com o povo de Israel, Ele se levanta para agir. Deus luta a sua causa. Mas tem um detalhe nessa história que às vezes a gente esquece. Deus não libertou o povo sozinho. Ele chamou Moisés para ser parte da missão. Isso significa que muitas vezes a resposta que Ele manda para o clamor de alguém pode ser você. E isso assusta, né? Porque a gente já pensa, mas eu não tenho poder, não sei falar direito, não tenho influência, exatamente como Moisés falou. Mas Deus não procura currículos impressionantes, Ele procura corações dispostos. E olha que curioso, Moisés não começou como um herói destemido. Ele começou como um homem que fugiu, que cometeu erros, que tinha medo do passado e dúvidas sobre o futuro. Só que Deus olhou para ele e viu além. Viu o potencial de ser voz e mãos dele num mundo que precisava desesperadamente de libertação. Essa história me lembra muito o Brasil de hoje. Tem gente sofrendo nas prisões modernas, nas periferias esquecidas, nos presídios superlotados, nas aldeias indígenas, ameaçadas nas salas de aula, onde o preconceito ainda cala vozes. E eu acredito de todo o coração que Deus continua levantando Moisés nos nossos dias. E quem sabe você que está lendo isso agora é um deles. Antes de falarmos sobre ação, imagine algo: cada lágrima de sofrimento ou injustiça é guardada no céu. Deus observa e se importa com cada uma delas. Agora imagine Deus pegando essa jarra nas mãos, olhando para você com firmeza e dizendo: eu não esqueci. Eu não ignoro. Eu vou agir. Porque meu amigo, minha amiga, Deus luta a sua causa. E na próxima parte, a gente vai destrinchar quais são os princípios que essa história revela e como eles se aplicam no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua comunidade. E eu vou te dar alguns passos práticos para você não só acreditar que Deus é justo, mas também viver essa justiça na prática. Mas antes de virar a página, escreve aí nos comentários: qual foi a maior injustiça que você já viu ou viveu e que até hoje mexe com você? Pode ser que o seu relato inspire alguém a perceber que não está sozinho na luta. Então vamos lá, porque agora é a hora de tirar a história da página e trazer para a nossa vida. Não basta apenas se emocionar com histórias passadas. Devemos entender o que Deus nos ensina hoje no Brasil de 2025, em meio a boletos metrô lotado e notícias chocantes. Eu quero te mostrar 3 princípios que essa história escancara e que, se você aplicar, vai mudar a forma como você reage diante da injustiça. E não estou falando só de mudar na teoria. É mudança de postura, de atitude e de coragem. Primeira coisa, para de achar que Deus é aquele árbitro distante, que só fica lá em cima observando a partida. Não é isso. A Bíblia é clara: Deus ouve o clamor dos oprimidos e age em favor deles. Ele não fica em cima do muro para não se comprometer. Quando ele disse a Moisés: eu vi, ouvi, conheço e desci, ele estava se posicionando.
E no tribunal da vida, ele escolhe sentar na cadeira da defesa ao lado de quem está sendo esmagado. É aqui que entra a nossa metáfora. Deus é o advogado de defesa no tribunal da vida. Ele não está ali só para dar conselhos. Ele luta a sua causa. Deus luta a sua causa. No Brasil, a gente sabe que tem julgamento que já começa com a sentença pronta. Gente que é condenada pelo CEP, pela cor da pele, pela roupa que veste. Mas quando Deus entra na história, ele derruba argumentos, expõe mentira e muda a narrativa. Moisés não tinha currículo para ser libertador. Ele não era um guerreiro famoso, nem tinha influência política. Era um cara com histórico complicado, medo de falar em público e um monte de inseguranças. Mesmo assim, Deus olhou para ele e disse: "Eu vou estar com você." E isso se repete até hoje. Talvez você ache que não pode fazer nada contra um sistema injusto, mas Deus não te escolhe pelo tamanho da sua força. Ele te escolhe pela disposição de obedecer. É Ele quem dá às palavras a coragem, a estratégia. Na minha vida, eu lembro de um dia no trabalho em que vi um colega sendo injustamente acusado de um erro que não cometeu. Todo mundo ficou quieto, porque o chefe era daqueles que não aceitava contestação. Eu tremia por dentro, mas senti Deus me cutucando. "Fala!" Eu respirei fundo e expliquei o que realmente tinha acontecido. Não foi fácil, minha voz até falhou, mas no final a verdade veio à tona. Não fui eu quem ganhou aquela batalha, foi Deus agindo através de mim. E isso pode acontecer com você também. O êxodo não foi um milagre de sofá. Não foi Deus dizendo: "Tô com vocês e pronto." Ele mexeu com estruturas, confrontou o faraó, enviou sinais, abriu o mar. Isso mostra que a justiça de Deus é concreta. Ele não se contenta em consolar o oprimido, ele quer mudar a situação. Para nós, isso significa que não basta sentir indignação. Indignação sem ação é só frustração acumulada. A gente precisa se levantar, seja para defender alguém numa conversa, seja para denunciar um abuso, seja para ajudar de forma prática quem está sofrendo. E sim, às vezes isso vai custar algo para a gente. Mas lembra, você não está sozinho e Deus luta a sua causa. Ei, olha para mim agora. Você acabou de caminhar comigo por essa história e por esses princípios. E eu sei que aí dentro já está acontecendo alguma coisa. Talvez seja um calor no peito, talvez seja aquela mistura de indignação com esperança. Mas essa parte é decisiva, é hora de sair da reflexão e entrar na ação. Porque se a gente só ouve e se emociona, mas volta para a rotina, como se nada tivesse mudado, a injustiça continua vencendo. E desculpa falar assim, mas nesse caso, a gente acaba sendo parte do problema. Hoje, Deus está te chamando para ser voz. Não importa se a sua voz é tímida, se você acha que não sabe falar direito, ou se acha que não tem influência. Moisés também achava. Mas lembra, Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando disposição. E disposição significa estar pronto para agir quando a oportunidade aparece. Significa estar disposto a perder alguns confortos para defender alguém. Significa, às vezes, enfrentar o medo e, mesmo assim, dar um passo à frente. Se a injustiça é como um tribunal armado contra você, então saiba disso. Deus entra nessa sala e muda o jogo. Ele é o advogado que não perde. Ele é aquele que ouve cada clamor, que guarda cada lágrima que se levanta do trono para agir.
E eu vou repetir mais uma vez, para ficar cravado aí dentro: Deus luta a sua causa. Eu lembro da vez que finalmente decidi não ficar calado. Foi num dia comum numa padaria de bairro. Uma moça na fila estava sendo maltratada pelo atendente claramente por causa do jeito simples dela e da roupa gasta. Todo mundo fingia que não via. Meu coração acelerou, mas dessa vez eu não deixei o medo vencer. Eu fui até o balcão e disse de forma firme, mas respeitosa, que aquele comportamento era inaceitável. O atendente ficou desconcertado, pediu desculpas, e a moça sorriu para mim com um olhar que dizia mais que 1000 palavras. Não foi um ato heróico, foi só um passo. Mas naquele momento, eu senti que tinha feito parte de algo maior. Agora é a sua vez de dar um passo. E não espere a situação perfeita ou o momento certo, ele nunca chega. Comece com o que você tem, onde você está e com quem está ao seu redor. Eu quero orar por você agora. Senhor, Tu és o Deus que vê, que ouve e que conhece. Eu apresento essa pessoa que está lendo agora. Tu sabes das lutas, das feridas e dos medos dela. Dá-lhe coragem para se levantar, discernimento para agir com sabedoria e força para perseverar. Que ela seja voz para quem não pode falar, que seja mãos que levantam os caídos e que em tudo experimente a Tua presença lutando a sua causa. Em nome de Jesus, amém. Amigo, amiga, você não está sozinho. E cada vez que a injustiça tentar te calar, lembra, Deus luta a sua causa. Agora levanta, respira fundo e vai fazer a diferença, porque alguém em algum lugar está esperando pela sua atitude hoje.